E fala, devs, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a nossa quinta aula do nosso mini curso de Pygame com o jogo Pong. E nessa aula nós veremos como implementar aqui a parte de colisão das raquetes com a bola. E também a parte de pontuação, como vocês viram no começo aqui, deixei rodando um pouco. Dependendo de onde a bola bate, né, se na direita ou na esquerda, a pontuação para aquele jogador ela vai aumentar ou vai diminuir, né? Então daí fica bem bacana aqui. Essa aqui agora é a parte mais importante do jogo, né? Você conseguir implementar a parte de colisão e pontuação para que o jogo aconteça, né? Então sem mais delongas, bora para a aula. Romeu e Julieta, no país da treta. Então pessoal, para começar a nossa aula aqui, sempre no PyCharm, nós vamos copiar e colar o diretório anterior, né? Então a aula 04, né? Que o código está ali, então Ctrl C na aula 04, no Pong, Ctrl V, renomeamos aqui como aula 05. E aqui dentro também vamos renomear o nosso arquivo aula underline 04 para aula underline 05. Então para não ter que ficar reescrevendo o código tudo de novo, né? Então o que nós temos que fazer aqui é a implementação da colisão entre a bola e as raquetes e também a parte de pontuação. Então a pontuação funciona da seguinte maneira: se a bola encostar do lado direito da tela, quem recebe o ponto é o jogador 2 que está na esquerda. Mentira, é o jogador 1, confundi, jogador 1. Se bateu na direita, quem recebe a pontuação é o jogador 1. Se bater na parte esquerda da tela, quem recebe é o jogador 2 que está na direita. Então nós temos que implementar isso e também temos que colocar essa informação na tela. Então temos que colocar a pontuação na tela. Ela tem que ser mostrada em algum lugar para saber quem está ganhando. Então para isso nós vamos criar um arquivo chamado HUD. Aqui, então na aula 05, New, Python File, HUD. E aqui nós vamos agora criar a classe para mostrar a pontuação para essa pessoa, né? A classe não, mas a função, a classe de HUD, nós vamos utilizar ela ao longo das aulas também. Então nós temos que colocar uma função que vai desenhar essa pontuação. E lembrando pessoal, o código está lá na descrição aqui do vídeo e também a playlist do mini curso de Pygame com Pong na descrição do vídeo e no card aqui em cima. É só acessar essas aulas para vocês verem o decorrer delas, tá bom? Então o que nós temos que fazer aqui primeiro é importar o Pygame. Importar o Pygame. Então, import Pygame. E nós vamos importar também a cor branca das nossas configurações, que o texto será em branco, já que o fundo é preto. Então, importar as configurações. Então, aqui, from configurações, import branco. Então, aqui nós vamos criar a nossa classe HUD. Então essa classe HUD que é Head Up Display, então vocês veem muito nessa parte de jogos, né? E nós vamos utilizar ela por agora para criar nossa classe da pontuação, para a função da pontuação na verdade, e vamos utilizar nas outras aulas também para colocar algumas coisas e será por esse HUD aqui. Então nós vamos criar aqui, essa aqui é a nossa classe responsável pela HUD do jogo. Nós vamos inicializar aqui a nossa classe e superfície, o parâmetro superfície, que nada mais é do que a nossa tela. Quem tem que colocar essa pontuação em algum lugar, né? Então essa aqui é a função responsável por inicializar a classe. Então self.superfície é a superfície e self.fonte a gente vai inicializar a fonte, então não precisa passar para a classe direto, ela inicializa sem precisar de alguma coisa externa, né? Então é pygame.font e aqui none. Então esse none aqui é qual que é a fonte nós vamos utilizar quando passamos none. A gente está dizendo que é a fonte padrão do sistema. Então aqui você pode passar um arquivo de fonte ou .ttf. Você pode passar, mas se usar como nome ele usa o padrão do sistema. E aqui o tamanho dela, então 74 ficar um número grande para a gente conseguir ver na nossa tela. Então aqui nós vamos agora criar a nossa função aqui de renderizar a pontuação na tela, mostrar esse texto, né? Então def renderizar. Então aqui nós precisamos dos pontos e também a posição de onde estarão esses pontos, né? Então a gente não pode simplesmente falar, coloque esse texto na tela, mas tem que saber onde também. Então tem que passar essa posição no eixo X e Y. Então essa aqui é a função responsável por renderizar a pontuação. E aqui ela não retorna nada pra gente. Deixa eu ver certinho. Não vai retornar nada
essa função aqui. Então aqui nós colocamos como nome. Então aqui os pontos é o pontos do jogador e aqui a posição do texto na tela. Aqui o return pode tirar. E aqui nós vamos agora aqui criar o objeto do texto. Então, ou como um sprite, o texto também pode ser considerado assim. Então você tem que criar um objeto, criar o que vai dentro desse objeto, que é o seu sprite, e daí juntar esses dois. Então vamos aqui criar o objeto de renderização. Então pontos objeto, no objeto dos pontos, self.font.render. Então vou renderizar agora alguma coisa. Então vou renderizar um texto. Então str pontos, porque ele vem como um número ponto, né? Não vem como um texto, não tem que passar para texto. Alias igual a true. Esse parâmetro aqui é para não deixar pixelado o texto, então anti-alias vai deixar mais arredondado as pontas, ele não fica tão pixelado. E o color é a cor branca. Então já temos o nosso objeto aqui do texto. Agora nós temos que criar o objeto rect do texto. Então criar o objeto rect do texto. Então aqui pontos rect é o pontos objeto ponto get rect. Então eu vou pegar o objeto retângulo igual o da nossa bola, da nossa raquete também. É a mesma lógica aqui. Então agora nós vamos ajustar aqui a posição do placar. Posição do placar. Então aqui ó, pontos rect ponto center. E aqui a posição. Então o que virá essa posição será uma tuple ou uma lista da posição do eixo X e do eixo Y. Agora a gente vai juntar o objeto dos pontos, que é o texto, com o objeto rect dos pontos, para ficar um em cima do outro, porque o objeto rect manda dizer onde que será colocado e o objeto dos pontos é o que será colocado. Então colocar na tela o placar. Self.superfície.bleed. Então que nós passamos o objeto, então pontos objeto e o rect desse objeto. Pontos rect. Então feito isso daqui, já está pronto o nosso código aqui para o HUD para renderizar a nossa pontuação na tela. Então pessoal, o que nós temos que fazer agora é abrir o nosso arquivo aqui da bola, né? Então é a partir dela que nós vemos a colisão da bola com o mundo, né? Para a gente poder saber se ocorreu pontuação ou não. Então nós temos que fazer aqui, dentro da nossa classe de inicialização da bola, é mostrar a pontuação do jogador. Então a partir daqui, se a pontuação do jogador, então se a bola reconhecer a colisão, o jogo reconhecer a colisão da bola com o lado direito, a pontuação do jogador do lado esquerdo, que é o jogador 1. Se o jogo reconhecer a colisão da bola com o lado esquerdo da tela, é a pontuação do jogador 2 que está ao lado direito. Então nós temos que inicializar essas pontuações aqui. Então dentro da nossa função init, lá no final, depois da posição da bola, nós vamos criar a pontuação dos jogadores aqui. Então pontuação dos jogadores. Então aqui nós vamos self.pontuação jogador 1 0 e self.pontuação jogador 2 0 também. Então agora nós temos que ir lá na função de colisão da bola. Então aqui para baixo, na função de colisão, nós já temos a colisão da bola com o topo e com a parte de baixo da tela, para poder ver se vai para cima ou para baixo a bola, se chegou no topo ou na parte de baixo. E o que nós temos que fazer aqui é verificar a colisão da bola, se ela colidiu com a parede direita ou com a parede esquerda, porque da tela. Então se colidiu com essas paredes, quer dizer que ocorreu a pontuação daquele jogador, né? Então vamos aqui verificar se a bola colidiu com a parede direita da tela. Então esse aqui é o ponto do jogador 1. Então se bola rect ponto right, então se o lado direito da bola for maior do que a largura da tela, então ela está indo para a direita da tela, então for maior ou igual do que a largura da tela, então eu quero que aumente a pontuação. Então self pontuação jogador 1
recebe a própria pontuação mais 1. O que nós temos que fazer? Temos que reiniciar o jogo, né? Então, se o jogador 1 fez ponto, né? Então, a bola tem que voltar para o meio do campo ali, né? Então, self.bola x recebe a largura da tela dividido por 2. Então, volta para o ponto inicial, vai voltar para o meio da tela. Então, self.bola y, a altura da tela dividido por 2. Então, a bola vai voltar no centro da tela. Aí também nós temos agora que atualizar o objeto rect, porque o objeto rect, quando a bola volta para o meio de campo depois do ponto, que volta o sprite, o objeto rect está lá do lado direito ainda da tela. Então nós temos que dizer que agora o rect vai estar junto da bola. Então, bola rect.center, self.bola x, self.bola y. Então, quando você for montar, primeiro passar a posição do sprite da bola, depois informar onde vai estar o rect. Se fizer o contrário, não vai dar certo, daí vai dar erro. E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos mexer na velocidade, porque a bola está vindo para a direita. Então, quem fez ponto tem a vantagem de começar a bola para o seu lado para bater na sua raquete. Então, se está indo para a direita, agora a bola tem que ir para a esquerda. E vamos também mexer na velocidade Y para poder ficar fácil, porque se estiver muito para cima o jogador 1, até descer pode ser que não consiga quem faz o ponto o jogador 2 dele. Então, para deixar um pouco mais justo, então self.velocidade x recebe ela mesma vezes menos 1 e self.velocidade y a mesma coisa. Isso aqui é só para deixar o jogo um pouco mais justo também. E nós vamos colocar um timer aqui com o Pygame, só para que a gente tenha um tempo para poder entender o que está acontecendo. Se for direto, a bola já sai sendo jogada e você não tem tempo para processar o que está sendo passado na tela. Então vamos dar um delay de meio segundo só para os jogadores entenderem o que está acontecendo. Então, pygame.time.delay 500. Então, feito isso daqui, a gente já pode fazer a posição do jogador 1, que vai bater do lado direito da tela. O que temos que fazer agora para o jogador da posição 2. Então, para isso aqui é simples, nós só vamos copiar e colar, porque é a mesma coisa aqui, não tem nenhum problema. Nós copiamos e colamos fora desse if aqui do jogador 1. Então aqui, se a bola colidiu com a parede esquerda da tela, então eu ponho o jogador 2. E aqui, em vez de ser right, é left. Então a bola saindo para a esquerda. E se ela for menor ou igual a 0, porque a posição 0 no eixo X está no lado esquerdo. Então feito isso daqui, a gente já faz a pontuação do jogador 2. E aqui no self.pontuação do jogador 1 é self.pontuação do jogador 2. Feito isso, tanto o jogador 1 quanto o jogador 2 receberão sua pontuação e o jogo vai reiniciar. Então, pessoal, o que nós temos que fazer agora é colocar essa pontuação dentro do nosso jogo e também fazer a verificação se ocorreu a pontuação. Então, podemos fechar aqui o arquivo da bola. Vamos aqui em aula 05, aqui, que é o nosso arquivo principal. E aqui, depois de importar os módulos do Sprite, nós vamos aqui importar agora o módulo do HUD, então para mostrar a pontuação para a gente. Então, importar o módulo do HUD. Então, vamos aqui, from HUD, import HUD. Então, aqui nós já temos certinho o nosso módulo, agora nós temos que inicializar esse módulo. Então, aqui dentro da nossa função init, nós vamos aqui no final, depois de criar as raquetes, vamos aqui criar o HUD. Então, self.HUD é o nosso HUD e ele vai receber a nossa tela aqui, que é a nossa superfície.tela. Então, feito isso, já está criado o nosso HUD aqui. E o que temos que fazer agora é ir lá no nosso game loop, né? Então na função executar aqui embaixo. Então logo depois da renderização das raquetes, então a gente vai colocar a parte de pontuação do jogador aqui. Então vamos aqui, ó, colocar o placar do jogador 1. Então self.hud.renderizar. Então nós temos aqui os pontos e que está dentro da nossa classe da bola. Então self.bola pontuação jogador 1. Então são os pontos dele. E agora vamos passar com a lista com a posição dela, desse placar. Então largura tela divididos por 4 na posição X e
no eixo Y eu quero 50, então vai ficar no topo da tela. Se a gente executar esse arquivo aqui, a gente pode ver como vai ficar o nosso placar jogador 1 aqui desse lado, e veja que já aumentou 1 aqui para esse lado, vai aumentar 2 assim sucessivamente. Temos que colocar agora aqui o placar 2 desse lado aqui, para o jogador 2. É a mesma coisa, só vai mudar aqui a pontuação do jogador 2, né? E a largura aqui da tela também vai mudar. E pessoal, se vocês não estão entendendo essa parte aqui de como que a gente transformou esse código aqui, deixou tudo certinho, vejam a aula passada, é muito importante para poder continuar com as aulas seguintes aqui, tá? A partir da aula passada que a gente vai montar os códigos aqui. Então colocar o placar do jogador 2. Self HUD ponto. Renderizar self ponto. Bola ponto. Pontuação jogador 2. E aqui a posição é a largura da tela vezes 3 divididos por 4 e 50. Essas posições aqui, pessoal, vocês têm que ir testando, vendo como que fica melhor para vocês a estética do seu jogo, tá? Então não é um valor fixo, você vai colocando valores e vai vendo como fica a disposição, aí você decide como fica melhor para vocês, tá? Então tá desse jeito, ó, pontuação 1 para o jogador 1, 2 para o jogador 2, 1 para o jogador 2, então vai ficar desse jeito. O que temos que fazer aqui agora, ó, é implementar a colisão da raquete. Veja que ela não tá colidindo mais assim, tá bom? Então nós temos que fazer agora essa detecção de colisão. E para fazer o reconhecimento da colisão da bola com a raquete, nós temos que ir lá no nosso arquivo da bola para fazer o reconhecimento dessa colisão aqui, tá? Então a maior parte que tiver de colisão da bola com alguma coisa é sempre na classe da bola, tá? Não na classe da raquete. Então aqui dentro da nossa colisão aqui, né, nós temos que passar dois parâmetros agora. O objeto rect da raquete 1 e da raquete 2, que é eles que a gente tem que passar para o Pygame saber com quem que tem que fazer o reconhecimento da colisão. Então rect raquete 1 é um Pygame.rect e rect raquete 2 é o Pygame.rect. Então aqui dentro da nossa função aqui, do nosso docstring, nós vamos melhorar, colocar agora os parâmetros que foram recebidos. Param rect raquete 1, então é o objeto rect da raquete do jogador 1, e podemos copiar isso daqui para daí ficar mais fácil nossa vida aqui. 2 e 2 aqui. Então com isso aqui agora a gente já pode fazer a verificação da bola com a raquete. Então vamos fazer essa verificação aqui depois da verificação da bola com o topo e com a parte de baixo, e antes da pontuação também. Então aqui, verificar se a bola colidiu com a raquete do jogador 1. Então, se bola.rect.collide rect com o rect da raquete 1, então essa função aqui ela vai verificar a colisão de rects. Então você não precisa mais escrever se bateu com a parte esquerda da bola com a parte direita da raquete. Não precisa fazer isso. Essa função já faz isso para você. Diferente aqui da tela, que você pode fazer dessa maneira, desde que você coloque objetos rects na borda das telas. Para isso você pode fazer, mas não faz muito sentido. Então você faz essa função collide rect entre sprites para poder verificar. Então se o rect da bola bateu com a raquete 1, self.velocidade x, então ela tem que voltar. Então essa velocidade ela bateu indo para esquerda, tem que voltar para a direita. Então vezes menos 1, self.bola x é o rect raquete 1. Então a posição da bola x será ponto right, então o lado direito da raquete, né, mais self.high. Então isso aqui é para evitar que a bola fique presa à raquete, pode acontecer. Então isso aqui vai fazer com que quando deu essa colisão, a posição da bola x vai um pouco para frente, não fica presa na raquete, que pode acabar acontecendo esse bug. E a bola rect.center, como ocorreu a colisão, a gente tem que atualizar agora o objeto rect da bola. Então tá certo,
bola X, self ponto, bola Y. Então, bateu com a raquete 1, vai voltar essa bola. E agora nós faremos com a raquete 2 aqui. Então, para poupar tempo, copiamos e colamos aqui. Esse daqui, né? Tira de dentro desse if aqui. Então, você colidiu com o jogador 2. Aqui no Collide Direct 2. Velocidade deixa aqui. Aí o que nós temos que mexer aqui é raquete 2. 2. Ponto left, que se a bola está indo para a direita, é a parte esquerda da raquete que vai dar de encontro com a bola. Então, feito isso daqui, nós temos que passar agora aqui para a função de atualizar quais são esses rackets, porque essa função aqui de colisão está dentro da função a atualizar aqui. Ela está pedindo quais são esses parâmetros aqui. Então, o que nós vamos fazer para ficar mais fácil, aqui na colisão, copiar e colar os parâmetros aqui, atualizar. E aqui nós vamos pegar esse daqui para também ficar mais fácil, para deixar nossa documentação mais ajeitadinha aqui, para deixar o mais completo possível. Então, feito isso aqui, nós passamos aqui para a colisão Rect raquete 1 e o Rect raquete 2. Então, feito isso, nós voltamos agora ao nosso arquivo aqui, aula 05, e aqui dentro da nossa função executar, nós vamos achar aqui a função aqui de bola atualizar, que seria atualizar a posição da bola. Então aqui agora nós vamos passar o objeto rect dessas raquetes para aqui, para a nossa função aqui. Então self.jogador1.rect, que é a função rect, self.jogador2.rect. Então já estamos passando o objeto rect das nossas raquetes para a função atualizar, e a função atualizar vai passar esses parâmetros aqui para a função de colisão. E aqui na função de colisão será feita a detecção da colisão das raquetes com a bola. Então, ao executar aqui o nosso código, aqui, vejamos que eu deixei passar sem querer, mas vemos aqui, ó, já faz reconhecimento da raquete com o jogador 1 e com o jogador 2 acabou dando uma travada aqui, eu coloquei o código errado. Então aqui foi nesse daqui que é aqui na bola, em vez de ser mais aqui é menos, tá? Então foi por conta disso que acabou travando ali, mas quanto isso não tem problema. Então a gente vem para cá, veja que agora a bola bate certinho, consigo jogar. Então aqui, ó, fez ponto jogador 1, o outro jogador também fez. Então veja que a bola ela vai descer agora, então vai como se fosse para subir, ó. Por isso que tem essa vantagem, que de outro jogador pode demorar para chegar. E basicamente a parte do jogo é só isso daqui na aula de hoje, né? Então são coisas bem simples agora que nós já refatoramos nosso código. Então, se você não conseguiu entender essa parte da aula de hoje, veja a aula passada, nós reestruturamos nosso código para ficar mais fácil a nossa vida, a gente conseguir trabalhar melhor, né? E é basicamente isso. Aqui não tem muito segredo na aula de hoje. Então é isso, pessoal. A aula de hoje vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham entendido como fazer a implementação do reconhecimento da colisão da raquete com a bola e também a parte de pontuação. É a parte mais importante do jogo, é você conseguir mover os pontos e também as raquetes poderem ter colisão para você fazer o jogo acontecer, né? Faz mais sentido. E na aula seguinte nós veremos a implementação da IA no jogador 2, né? Então o jogador 1 é o próprio jogador e o jogador 2 será uma IA. Então são coisas bem simples, nada muito difícil. É só para que você possa jogar contra o computador para ficar mais fácil. Não tem que ficar jogando você contra você mesmo, né? E no mais é isso, a aula vai terminando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus e fui!